Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem peço, o embaixador ainda por cima, porque é a pessoa certa a quem perguntarmos, dado que tem larga experiência sobre França, a quem peço duas coisas: que nos explique de uma vez por todas, digamos, como é que se processa a segunda volta das eleições francesas e, por outro lado, que expectativa é que tem para os resultados do próximo domingo. O sistema eleitoral francês, que tem algumas similitudes com o sistema eleitoral britânico, tem a seguinte característica: um candidato é dividido em 500 e tal circunscrições, 577 circunscrições, portanto, há um candidato, há 577 candidatos para 577 lugares na Assembleia Nacional Francesa. Quem na primeira volta tiver mais de 50% é automaticamente eleito. Depois olha-se para os candidatos que tiveram menos de 50% e estão eleitos para a segunda volta, para uma segunda volta, que é uma semana depois, os dois primeiros candidatos. Mas estão também eleitos, e isso é algo que nem sempre acontece, eu já explico porque é que nem sempre acontece, estão também eleitos candidatos que não sejam os dois primeiros, podem ser o terceiro ou o quarto, em alguns casos, em muito poucos casos, que tenham obtido, no cômputo geral da votação, 12,5% dos inscritos nessa circunscrição. Isto é, não é dos votantes, é dos inscritos. E, portanto, em função da abstenção e da presença nas urnas, vai-se saber qual é o mínimo que esses candidatos necessitam. Por exemplo, só para dar um exemplo, quem tiver numa circunscrição em que haja 50% de assistência às urnas ou de abstenção, que são iguais, não é? Um candidato, para ter os 12,5% dos inscritos, precisa ter 25%. Como nestas eleições houve uma presença fortíssima nas urnas, na casa dos 60 e muitos por cento, quase 70%, o que denota bem o interesse e o impacto que estas eleições tiveram, a percentagem para passar à segunda volta para esses tais terceiros ou quartos é maior. É mais baixa, peço desculpa. E, portanto, em vez de 25%, são à volta de 19, 20%. Porquê é que eu digo terceiro e quarto? Porque às vezes há dois candidatos que tiveram essa percentagem e conseguem essa percentagem. São casos muito poucos. O que é que acontece neste caso tradicionalmente em França? Em França, desde há muitos anos, havia a ideia que era preciso combater a chegada da extrema-direita à extrema-direita. E essa ideia é aquilo que em França se chama o Pacto Republicano. Nós utilizamos a expressão republicano em Portugal numa conotação completamente diferente. Republicanos e monárquicos. Em França não é assim. Republicano é quem, de acordo com uma certa leitura, segue os princípios da liberté, égalité, fraternité, os grandes princípios da vida cívica francesa. E considerava-se, muita gente, que a extrema-direita, que em França está ligada ao colaboracionismo com o ocupante nazi durante a Segunda Guerra Mundial, a extrema-direita não cumpria isso e, como tal, havia uma espécie de uma barragem, de uma travagem da extrema-direita. E toda a gente, quando apareciam dois candidatos, um candidato de extrema-direita e um candidato que não era de extrema-direita, todos os outros candidatos votavam no candidato que não era de extrema-direita, para travar a extrema-direita. E assim foi durante muitos anos. Só que a extrema-direita, entretanto, não apenas foi subindo em determinados setores, lembrar-nos-emos em 2002, por exemplo, quando foi da vitória de Jacques Chirac contra Jean-Marie Le Pen nas eleições presidenciais, na segunda volta, e também outro modelo, que é o modelo presidencialista, da eleição presidencial. Toda a esquerda votou um candidato de direita, que era Jacques Chirac, para travar Jean-Marie Le Pen. E Chirac obteve um resultado histórico, né, como nunca alguém obteve em França numa eleição presidencial. Agora, nestas eleições, voltou-se a pôr o problema de saber se toda a gente que não era de extrema-direita votava no candidato melhor colocado. E aqui já começou alguma dúvida. Esta dúvida, aliás, já vem de algumas eleições passadas. E tendo em conta, em particular, que nesta eleição há candidatos muito à esquerda
a chamada Nova Frente Popular é composta por 4 elementos. La France Insoumise, de Jean-Luc Mélenchon, que é um grupo bastante à esquerda e que nestas eleições mostrou posições muito à esquerda, em particular ligadas à questão da Ucrânia, à questão de Gaza, etc. E também há uma agenda social disruptiva, quase, com aquilo que são os princípios da União Europeia e que são os limites em termos de gastos da União Europeia. Mas La France Insoumise tem essa nova Frente Popular tem também outras componentes. Tem o Partido Socialista, tem os ecologistas, e um Partido Socialista que até, digamos, teve um belo resultado na primeira volta, com cerca de 14%, tem os ecologistas e tem o Partido Comunista. E o Partido Comunista francês hoje em dia já não é o Partido Comunista antiga, no sentido também de uma agenda disruptiva, é um partido bastante social-democratizado. E de tal maneira social-democratizado que o seu líder foi derrotado na primeira volta, ficou em terceiro lugar e já nem vai ser eleito, Fabien Roussel. E o Partido Comunista Francês é um partido que tem uma história muito grande em França, desde a Segunda Guerra Mundial, é um partido que teve 20%, chegou a ter 20% nas eleições francesas, e de repente veio por aí para baixo até praticamente desaparecer, que é o seu estado hoje. E o que é que se passa neste momento? Tendo em conta que nestas eleições há uma votação maioritária para a extrema-direita, na casa dos 31, tal, em que o centro que Macron, no fundo, fazia no fundo o apoio a Macron, e que é constituído, no fundo, por 3 grandes partidos. O partido Renaissance, que vem da antiga République En Marche, que é dirigido por Stéphane Séjourné, que é o ministro dos Estrangeiros, o partido Modem, de François Bayrou, e o partido Horizon, feito por o primeiro-ministro de Macron, Édouard Philippe. Macron, desde que chegou ao poder, em 2017, teve entre 2017 e 2022 uma maioria absoluta no Parlamento. E a partir de 2022, e esta é a razão da crise atual, teve uma maioria relativa. Macron já utilizou vários primeiros ministros, começou por utilizar Édouard Philippe, depois utilizou Jean Castex, que era uma espécie de um tecnocrata, depois utilizou Elisabeth Borne, que vinha do Partido Socialista também, quer dizer, e agora ultimamente tinha Gabriel Attal, que também tem origem no Partido Socialista e que, digamos, está no poder há meia dúzia de meses. Mas só para dizer, o primeiro chefe de governo que o Macron escolheu, Édouard Philippe, que é um homem que vem da direita, vem dos grupos da Alain Juppé dentro do RPR e que depois deu origem ao Les Républicains, tem uma postura própria e uma postura mais direitista, digamos. E agora põe-se a questão seguinte: vão estes candidatos primeiro sair e depois recomendar aos seus votantes votem na esquerda? Quando eles fizeram toda uma campanha, tanto contra a esquerda como contra a extrema-direita, e alguns deles até mais contra a esquerda do que contra a extrema-direita, e aqui põe-se um problema. As desistências é um processo interessante. As pessoas saem, pronto, o terceiro classificado que lá está e que podia eventualmente ir, desiste no sentido de criar uma possibilidade ao melhor classificado contra a extrema-direita. Só que há aqui um pequeno problema. E os eleitores seguem-nos? Isto é, um tipo diz, eu que vou sair para dar a possibilidade de a extrema-direita não ganhar. Mas o eleitor que votou nele vai seguir necessariamente a recomendação. O que vai acontecer nesta segunda volta, António, e nós vimos, e eu aceito apostas para domingo, vai ser uma subida da abstenção. Há muita gente que não quer votar no candidato de esquerda, do qual andou a dizer mal durante este tempo todo. Nem lhe apetece votar na extrema-direita. Portanto, vai ficar por ali. Sendo certo que o eleitorado da extrema-direita está claramente fixado e não vai ter, no mínimo, não vai ter menos. No mínimo, não vai ter menos. Portanto, só precisa de deslocar da direita ou do centro aquele número, que não se sabe exatamente qual é, porque depende das circunscrições, de deputados necessários para fazer uma maioria absoluta. Diz-se, mas a esquerda também pode fazer isso. Pode, mas é muito mais difícil, porque, em primeiro lugar, já tem um ECAR, porque a esquerda tem cerca de 28%, a extrema-direita tem 31%, ou 33%. Bom, e, portanto, estamos neste momento, e além disso, as sondagens apontam que a extrema-direita está com o vento pelas costas, e está a crescer. A extrema-direita está numa lógica de dinâmica de vitória. E por isso mesmo vai ser extremamente difícil
Mas vamos ver. Houve várias desistências nas tais triangulares, nas 300 e tal triangulares que aí estavam. É curioso como nas eleições de 2022 houve 8 triangulares. Agora já há 300 e tal. É extraordinário. Porquê? Precisamente porque o eleitorado dividiu-se muito mais e o terceiro classificado apareceu mais. Há cerca de 100, 90 e tal zonas onde vai haver triangulares, onde ninguém desistiu, onde o terceiro classificado não desistiu. Vamos ver o que é que vai acontecer. Agora, o que vai. É assim, a situação é muito simples. Muito simples e muito complicada. Se o Rassemblement Nacional de Jordan Bardella e Marine Le Pen por trás, que aliás, Marine Le Pen é eleita deputada. Portanto, Bardella, que é o que será, digamos, o chefe da maioria. Se tiver uma maioria absoluta, vai criar uma situação dificílima a Macron. Vai se sentar ao lado dele no Conselho Europeu. A França é o único país que, em caso de coabitação, leva 2 pessoas a um Conselho Europeu. Isso aconteceu no passado com a Finlândia, agora só acontece com a França. E, portanto, Macron vai se sentar ao lado de Bardella, que toda a gente sabe que está no seu oposto. A voz da França qual é? É a do presidente? Ou o presidente tentará não acordar com o seu primeiro-ministro, independentemente do seu primeiro-ministro vir de um sítio completamente diferente, uma linha comum? Vai ser extraordinário, sob o ponto de vista de coreografia. Depois há um outro cenário, que é o cenário de Bardella não ter uma maioria e, portanto, criarem-se uma espécie de vários polos, isto é, Bardella estar bastante próximo do poder, mas não ter uma maioria, o centro, os vários centros que Macron tem, também não terem naturalmente a maioria, eles têm 20 e tal por cento, e a esquerda ter 20 e tal por cento ou 30%. Isto vai criar uma situação em que, como é que vamos sair daqui? Talvez nomeando um primeiro-ministro que faça uma tentativa de encontrar entre o centro e a direita e, por outro lado, a esquerda, um terreno comum, nomear um governo de gestão, porque atenção, isto é muito importante, porque Macron não pode dissolver a Assembleia outra vez, a não ser passado um ano. Vai ter que passar um ano. Para passar um ano é necessário haver orçamento, é necessário garantir a gestão corrente. Ora bem, a gestão corrente é muito complicada, porque a França neste momento está com uma situação económica ou financeira, de acordo com as regras internacionais, aquelas que a Europa lhe impõe e que ela própria concordou, muito má em termos de dívida, em termos de déficit. Vai ser provavelmente necessário fazer alguns ajustamentos, alguma austeridade. Ora, um governo que não tem maioria, que tem um parlamento partido, como é que vai conseguir a possibilidade de fazer a austeridade? E nós sabemos, e já vimos outro dia, que a França, quando vem para a rua, vem para a rua. Já veio para a rua em variedíssimas circunstâncias, nós lembramos do Gilets jaunes, lembramos quando morreu aquele cidadão que levou as pessoas todas para a rua, lembramos das revoluções, digamos, de rua contra a subida da idade da reforma. Tudo em França é um justificativo para vir para a rua. A França é um país altamente conservador em termos dos direitos. A França é um país que tem uma grande dificuldade de mudar, à esquerda ou à direita. E, portanto, tem um escape sistemático que quer vir para a rua. Ora, neste momento, Macron, com o seu gesto de bombeiro pirómano, ao ter lançado esta eleição, criou uma situação que vai ter que aguentar, porque ele está lá até 2027 e já disse que não se demitia. Também se demitisse, vamos ser claros, se calhar ganhava Marine Le Pen. Pois, evidentemente, claro. Um assunto a acompanhar para a semana, por certo, o embaixador, agradeço-lhe as suas explicações. Vamos fazer um primeiro intervalo do programa nesta altura. Voltamos já de seguinte com outras eleições. Até lá.